Muito bem-vindos à nossa aula sobre as lições de um monge que vendeu o Ferrari. Então, eu espero que vocês gostem tanto desta aula como eu gostei de ler o livro e de construir esta aula para vocês. Para quem está a ver a aula e não me conhece, vou apresentar primeiro antes de contar a história. O meu nome é Ana Filipa Coelho, o meu Instagram é _AnaFilipaCoelho. Eu sou licenciada em artes plásticas com especialização em pintura e ali a meio da minha licenciatura, por questões de ansiedade, por questões também de ambiente, não é? Porque era uma altura em que se falava bastante disso ali no meu meio, eu comecei a praticar yoga e comecei também a procurar neste caso no Reiki, né? Porque eu comecei por fazer formação de Reiki, uma alternativa aqui ao bem-estar, não é? Ao bem-estar emocional, mental, mesmo físico. E no final da minha licenciatura eu percebi que eu não queria continuar, né, no mundo académico e andei 1 ano e meio por aí pela Península Ibérica a viajar e a fazer algumas formações, a descobrir-me, né? Entretanto, penso que 2018 foi quando eu fiz a minha formação de Hatha Yoga e durante a formação da Hatha Yoga eu também estive a aprofundar em outras áreas, não é? Daqui da parte holística e alternativa, a ver onde é que eu me encaixava, não é? E foi também onde eu comecei a fazer a formação de Theta Healing, depois veio a DNB, entretanto veio também as constelações sistémicas e então hoje aqui estou eu, né? Depois de 7 anos, acho eu, a trabalhar nesta área e por agora muito feliz e realizada. Então, acho que para a apresentação chega. Agora eu quero vos contar um bocadinho de como é que surgiu este livro na minha vida. Provavelmente vocês já ouviram falar deste livro, assim como eu também já tinha ouvido falar deste livro. Eu já tinha lido outro do Robin Sharma, O Surfista Executiva e o Padre, acho que é o Padre, o Surfista Executivo, acho que é assim, não tenho a certeza, mas eu já tinha lido esse. E este livro estava na minha lista, mas eu não o comprei. Um dia, no mês passado, a minha mãe chegou a casa e tirou este livro da mala. Deu-me para as mãos e disse: Pega, gostas? E eu disse: Gosto. É que tu compraste isto? Porque não é comum a minha mãe comprar livros, né? Muito menos livros de desenvolvimento pessoal. E ela contou-me algo que me deixou fascinada. Ela contou-me que, para quem não sabe, eu sou do Porto, não é? E a minha mãe estava a sair do trabalho e vir para casa e numa das ruas do Porto ela encontrou um lote de livros. Há muito hábito cá, não sei se existe aí na vossa zona, de, por exemplo, quando as pessoas fazem mudanças ou quando já têm coisas em casa que não servem e elas querem, vamos dizer assim, deitar fora, né? Mas elas têm a consciência que as coisas estão boas, é comum colocar ao lado dos caixotes do lixo as coisas direitinhas. No género, caso alguém passe e queira levar, leva, não é? Então a minha mãe disse que estava a passar naquela zona e tinha vários livros com aspecto de estarem novos. E este estava por cima. Ela diz que quando olhou, leu embaixo uma fábula espiritual e disse assim: a minha filha se calhar vai gostar disto. E eu acho que ela não tem este livro, né? Ela não reconheceu a capa. Ela olhou para os outros livros todos, achou que o resto não fazia sentido, acho que pelo que ela disse eram mais histórias infantis, né? E então ela pegou neste livro e trouxe embora. Quando ela me contou isto, eu disse: Uau, isto cheira muito a sincronicidades do universo, há quem ele chame coincidências, né? Até porque o livro agora está bastante esfolhado e riscado, porque eu dei bastante uso, mas ele parecia novo. Ele não tinha qualquer risco, qualquer amassadela, nada, estava impecável. E eu olhei para o livro e disse assim: Ok, eu acho que entendi a mensagem. Eu acho que é isto que eu preciso de ler agora.
Então eu terminei o livro que eu estava a ler e eu comecei a ler este livro. E a sensação que eu tenho é que de 15 em 15 dias eu preciso esfolheá-lo para me relembrar do que está aqui, para não sair do caminho. E também foi essa uma das razões pelas quais eu criei esta aula. Criei esta aula para me lembrar que eu tenho uma aula, para me ouvir se eu me precisar ouvir, para sintetizar a informação toda que eu retirei daqui e também porque quando nós ensinamos, nós absorvemos e integramos melhor a informação em nós. Então ela não só te vai não só te vai beneficiar a ti, mas como também a mim. Uma coisa interessante deste livro é que ele traz logo no início uma informação importante. Primeiro, esvazia-te. Eu não vou contar a história deste livro. Então, se tu tiveres interesse em ler a história completa e entender tudo, compra o livro e lê, ok? O que eu vou trazer aqui vão ser só as lições, então vai haver muita coisa que está aqui que eu não vou partilhar, ok? Mas logo no início, uma das informações que o protagonista traz ao amigo é que para ele absorver tudo o que ele vai contar, que é o que eu vos trago aqui nesta aula, primeiro ele precisa se esvaziar. Porque quando nós estamos muito agarrados às nossas convicções, às nossas crenças, às nossas certezas, ao nosso modus operandi, que nos está a dar determinado resultado, nós muitas vezes não queremos largar e não queremos abrir espaço para o novo. Então, neste momento, eu quero te convidar que tu possas fechar os teus olhos, mais uma inspiração profunda e visualizaste como se fosses um copo, uma chávena, uma xícara e pudesses esvaziar o teu copo, a tua chávena, a tua xícara. Esvaziar-te de tudo o que sabes, de tudo o que viveste, de todas as tuas crenças, de todas as tuas convicções, para que então tu possas estar um pouco mais aberto, aberta, receptiva ao que eu te trago hoje, ok? Nada do que eu trago aqui é uma verdade absoluta, nada do que eu trago aqui é uma obrigação, isso também é algo que ele traz no livro. São sugestões que tu podes aplicar ou não à tua vida. Algumas, se calhar, tu vais dizer muito bem, vou colocar em prática. Outras, se calhar, vais dizer nem pensar. Ok? E está tudo bem. Então, é isso. Outra coisa, outra informação importante que ele traz no livro, o protagonista, ao amigo, é que se aplicar tudo isto durante um mês com verdadeira confiança na sua eficácia, ele vai conseguir atingir o que eu quero e que isto resulta com qualquer pessoa. Então não sou eu que digo, é o protagonista, é a personagem principal do livro, ao amigo a quem ele está a contar todas estas ferramentas e estas lições, ok? Então se resulta com ele, resulta contigo. Ai, não, mas é uma personagem. E não somos todos nós umas personagens que andamos aqui na vida, cada um a interpretar o seu papel? Pois. Então, por que não? Desafia-te a experimentar durante um mês, mas com verdadeira confiança da sua eficácia. Ok? Então, eu preciso de trazer uma história, porque esta história é a história base da história. Então, o protagonista do livro, ele vivia um determinado tipo de vida, muito workaholic, ok? E aconteceu algo e ele então abandonou completamente, ele teve um momento de insight, de iluminação, e então ele abandonou a vida que tinha e foi viajar. Quando estava na Índia, se não me engano, ele ouviu falar dos grandes sábios de Sivana e do que ele poderia aprender com estes grandes sábios de Sivana. E ele foi atrás dos sábios de Sivana. Okay? Ele encontrou-os e depois de passar um tempo com eles e demonstrar interesse em aprender o que eles tinham a ensinar,
né? Ele então, eles partilharam com ele os seus ensinamentos e a base dos seus ensinamentos é esta fábula. A fábula mística dos grandes sábios de Sivana. Então, eu vou ler convosco esta fábula. E lembrem-se, xícara vazia, ok? Porque senão vocês vão já ficar aqui neste slime. O Yogi Raman disse que as 7 virtudes para uma vida transbordante de paz interior, alegria e riqueza de dons espirituais estavam contidas numa fábula. Esta fábula era a essência de tudo. Pediu-me para fechar os olhos. Em seguida, pediu-me para imaginar a seguinte cena na minha mente. Podes fechar os olhos aí também e imaginar a cena. Estás sentado no meio de um magnífico jardim verde e luxuriante. Este jardim está repleto de flores. As flores mais bonitas que já viste em toda a tua vida. O ambiente que te rodeia é de uma serenidade e silêncio absolutos. Saboreia as delícias sensuais deste jardim e sente que tens todo o tempo do mundo para desfrutar desta oásis natural. Quando olhas em volta, vês, a meio do mágico jardim, um imponente farol encarnado com 6 andares de altura. Subitamente, o silêncio do jardim é quebrado pelo ranger sonoro da porta do farol a abrir-se. De lá, sai um lutador de sumo japonês com 1,95 m, 1,90 m e 500 kg de peso, que se aproxima descontraídamente do centro do jardim. O lutador de sumo está praticamente nu, só tem um cabo cor-de-rosa a tapar-lhe as partes privadas. Quando o lutador de sumo começa a percorrer o jardim, encontra um brilhante cronómetro dourado que alguém deixou para trás há muitos anos. Ele põe-no no braço e cai ao chão com um estrondo. O lutador de sumo está inconsciente e jaz por terra silencioso e imóvel. Quando pensas que ele morreu, o lutador acorda, porventura despertado pela fragrância de umas rosas amarelas que se encontram junto a ele. Cheio de energia, o lutador põe-se rapidamente de pé e olha instintivamente para a esquerda. Fica espantado com o que vê. Através dos arbustos, nos confins do jardim, vê um longo carreiro serpenteado, coberto por milhões de diamantes reluzentes. Algo indica ao lutador para seguir aquele carreiro e, para mérito dele, falo. Esse carreiro leva-o à estrada da alegria e da benção eternas. Não é para fazer sentido, ok? Nós agora vamos destrinchar e decifrar esta fábula. E toda a nossa aula será em volta desta fábula. Por isso, pega aí no teu bloquinho, na tua caneta e prepara-te. Vamos lá. Então, para começar, deixem-me só voltar aqui atrás. Lembrem-se que nós estamos a falar das 7 virtudes para uma vida transbordante de paz interior, alegria e riqueza de dons espirituais. Ok? Esta primeira virtude vem como o jardim que é mencionado na fábula. Então, o jardim da fábula é um símbolo desta primeira virtude. E aqui ele é o símbolo da mente. Se cuidares da tua mente, se a nutrires e cultivares como um jardim rico e fértil, ele florescerá muito além das tuas expectativas. Mas se deixares as ervas daninhas criarem raízes, nunca terás paz de espírito e harmonia interior profunda. Então, ele aqui traz sobre a importância de cuidarmos da nossa mente. E ele pergunta-nos nesta parte do livro, como é que está o jardim da tua mente? Ele está florido ou cheio de ervas daninhas e resíduos tóxicos como preocupação, ansiedade, inquietação com o passado, cogitações sobre o futuro e medos autogerados? Então, nós precisamos observar como é que está o jardim da nossa mente, diariamente, ok? Se o conteúdo da nossa mente é um conteúdo bom, florido, não é? Se são pensamentos positivos, se são pensamentos que nos motivam, que são benéficos, que nos levam para a frente,
ou se são pensamentos, preocupação, ansiedade, inquietação, medos, ok? E precisamos aprender a só deixar entrar coisas boas na nossa mente e não nos darmos ao luxo de ter sequer um pensamento negativo, pois ele vai ganhar raízes e crescer. Ele traz-nos no livro que todo o sucesso na vida começa no teu cérebro, na tua mente, nos pensamentos que entram e nos que cultivas, porque o pensamento pode passar e tu ignorares, mas o pensamento pode passar e tu dizes, que interessante. E começas-te a envolver com aquela história, com aquele pensamento, ele vai criando raízes mais profundas, mais fortes, né? E vai ficando para a vida toda. E vai definindo a tua vida. Não sei se vocês já ouviram que onde o nosso foco está, é onde a nossa energia está. Se o teu foco está no medo, a tua energia vai estar no medo, tu vais estar a vibrar medo e vais estar a atrair para a tua vida medo, né? Então, nós precisamos cuidar muito bem de onde está o nosso foco, do tipo de pensamentos nós estamos a alimentar e como está aqui o nosso jardim, a nossa mente. O teu mundo exterior, ele reflete o estado do teu mundo interior. Ao gerires os pensamentos e a maneira que reages aos acontecimentos da tua vida, começas a controlar o teu destino. Isto são partes do livro, ok? Não existem erros na vida, existem apenas lições. Não existem experiências negativas, apenas oportunidades para crescer, aprender e avançar ao longo da estrada do autodomínio. Para de julgar os acontecimentos como sendo positivos ou negativos. Limita-te a vivê-los, a celebrá-los e a aprender com eles. Muitas vezes nós cometemos um erro no passado e nós passamos os anos seguintes ou a vida toda apegados a esse erro, quase como se fosse um erro de estimação. Há uma oração que é por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós passamos o resto da nossa vida toda a chicotear-nos por aquele erro, né? Como se tivéssemos feito a pior coisa do mundo. Mas na realidade, todos nós cometemos erros. Isso vai ser algo que vai vir muitas vezes ao longo desta aula, porque vem muitas vezes ao longo deste livro, ok? Nós somos humanos, eventualmente nós vamos cometer erros. O que é que nós podemos fazer com os erros? Aprender com eles e evitar repeti-los. Então, não é evitar errar, é evitar repetir centenas de vezes o mesmo erro, aprendendo com ele, ok? A preocupação é um desperdício da tua preciosa energia mental. Toda a tua criatividade, otimismo e motivação desaparecem. Não sei qual é a vossa religião e religiões à parte, mas há um versículo na Bíblia, não me perguntem onde, porque eu não sou boa de memória nessas coisas, em que Jesus fala, se não me engano, com os discípulos e que lhes pergunta: por te preocupares, por passares tempo a te preocupar, acrescentas alguma hora a mais à tua vida? E normalmente a resposta é não. Normalmente as nossas preocupações raramente acontecem, né? Nós preocupamos, chega a hora, não aconteceu, né? Muito poucas vezes elas acontecem. Então, não há muito que a gente possa fazer determinadas coisas. Quando algo acontece, está sob o teu controle fazer algo, ótimo, faz. Não está, ótimo, aceita. E é isso. Nós é que adoramos ter o controle de tudo e achar que nós conseguimos prevenir tudo e antecipar tudo. E isso não é verdade. Então, aqui no jardim e no símbolo da mente, ele traz-nos algumas práticas, né? Traz-nos a prática da concentração para dominarmos a nossa mente. A prática que ele traz é sobre pegarmos uma rosa, eu vou pegar aqui no meu óleo essencial de Petite Grain para exemplificar, todos os dias pegarmos numa rosa e olharmos para aquela rosa. Começarmos no coração da rosa, a observar as formas das pétalas, a textura da pétala, a cor da pétala e ir observando ao para fora. Observar o aroma da pétala, ok? Então, observar toda a rosa.
No início talvez vá durar 5 minutos, depois vai estender-se para 10, depois para 15, depois para 20. Contudo, se vocês forem como eu, vocês não têm rosas todos os dias à disposição, né? Então, eu trago outra sugestão. Se puderem encontrar qualquer outra flor, podem fazer isso. Até se de preferência uma flor que não tenham que arrancar. Que tenham um vasinho e podem olhar para aquela flor, né, e estar ali concentrados na flor e nos pormenores da flor. Se não for possível, faz isso com outra coisa. Podes fazer isso com a tua respiração. Fechar os teus olhos e observar quando inspiras e quando expiras. E ficar aqui a observar o movimento que o teu corpo faz quando inspiras e quando expiras. O que é que podes fazer também? Sabem, os relógios de ponteiros, os grandes principalmente, há alguns que fazem tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vocês podem se concentrar no barulho do relógio. Se quiserem, até podem olhar para o relógio e observar o movimento do ponteiro e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A seguir o som e o movimento, concentrados no som e no movimento. Se em algum momento se perderem, voltem ao 1, ok? Sem frustração. Então, a sugestão dele é nós praticarmos qualquer técnica de concentração todos os dias. Lembra-se aquela coisa de durante um mês, confiando no processo, todos os dias, né? E isso vai ajudar os 2 próximos exercícios e os exercícios que vêm pela frente, ok? A tua mente ficará mais forte e disciplinada. Com o tempo vais notar que te sentes mais calma e será mais fácil para ti libertares do hábito da preocupação. Terás mais energia e otimismo. Então, se tu precisas de ser mais calma, de libertar da preocupação, ter mais energia e otimismo, é um bom exercício para começares. Ok? Escolhe a forma que te seja mais fácil de concentrar. Ai, Ana, posso fazer aquelas meditações guiadas do YouTube? Não. Porquê? As meditações guiadas, e eu tenho muitas aqui no canal, ok? Elas servem para um propósito específico, para te guiar a um determinado estado. Ou meditação para a confiança, ou meditação para uma própria, ou meditação para isto e para aquilo. Então, elas estão focadas no estimular uma emoção. Aqui tu não queres estimular nada. Aqui a única coisa que tu queres estimular é a tua concentração. E para isso nós precisamos de menos, ok? Quanto menos, melhor. Ou, olha, podem fazer também com a chama de uma vela. Acender uma vela, né? E colocarem a vela mais pousada à altura do vosso olhar e ficar a ver a chama da vela, o movimento da chama da vela, as cores da chama da vela, ok? E o meu conselho é que vocês possam colocar um temporizador no telemóvel. Coloquem um temporizador de 5 minutos, as primeiras vezes. Foi fácil? Ótimo, aumenta para 10. Quando tiver fácil 10, aumenta para 12 ou para 15, ok? Enquanto não estiver fácil, não aumentem, porque senão vocês vão ficar frustrados. Talvez vocês vão passar 2 semanas nos 10 minutos. E está tudo bem, ok? Mas façam todos os dias. É mais importante manter a regularidade do que de um dia para o outro chegar aos 30 minutos. Outro exercício que ele traz no livro aqui para o símbolo da mente é o pensamento oposto. Sempre que um pensamento indesejável se instalar no centro da tua mente, tu deves substituí-lo de imediato por um pensamento positivo. Só que se tu não dominares a concentração da tua mente, como fizemos no exercício anterior, vai ser muito difícil para ti perceber a qualidade dos teus pensamentos. Obviamente tu vais começar a colocar estes 2 em prática, não é? Ao mesmo tempo. Contudo, o outro é mais importante que este, porque este sem o outro não funciona. Então, primeiro tu vais notar que estás a ter pensamentos pouco inspiradores. Vais reparar que estás a preocupar-te com o que vai acontecer mais logo ou que estás com medo do que vai acontecer no próximo mês. E segundo, vais perceber como os deixaste entrar na tua mente, também os podes substituir por pensamentos mais alegres. Aos poucos eles vão perdendo o poder sobre ti. Lembra-te que os teus pensamentos criam a tua realidade. Ah, Ana, como é que eu mudo um pensamento?
Isso vai depender do tipo de pensamento e o que é que funciona para ti. Então, cada pessoa é uma pessoa. Imaginem que eu estou com receio do... Logo vou fazer uma palestra e estou com medo do que possa acontecer. Né? E os meus pensamentos começam, ai, mas e se falhar alguma coisa? E se não funcionar isto? E se as pessoas não gostarem? E se não sei o quê? E quando eu noto que estou nesse pensamento, eu digo, espera, não. O que é que está no meu controle? Eu preparei a palestra, é uma boa palestra, eu treinei a palestra, estou preparada para dar essa palestra. Se as pessoas não gostarem, está tudo bem, eu estou a dar o meu melhor. Se houver algum problema, tem lá técnicos para me ajudar, ou tem alguém que me vai ajudar, ou eu resolvo isso de outra maneira. Se vocês tiverem aqui a vossa espiritualidade, né, ativa, o universo vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim, o Criador vai estar a cuidar de mim, os meus anjos, mestres e guias vão me proteger, né? Então, dependendo aqui do que vocês acreditarem, vocês podem também atrelar isso ao vosso pensamento positivo, ok? A ideia é trocar para algo que te seja benéfico, que não te assuste, que não crie preocupação, né? Que te dê a sensação de segurança e de confiança. E, por último, acho eu, aqui no jardim, no símbolo da mente, eles trazem mais um exercício, que é a visualização. Eles trazem uma história sobre um lago, por isso é que se chama o exercício do lago, mas aqui tu não precisas de um lago, ok? Na realidade, o que é que este exercício faz? Ele quer te convidar a sonhar. Porque quando nós nos preocupamos muito, quando nós vivemos medo, ansiedade, nós deixamos de sonhar. E nós deixamos de, ao sonhar, nós usamos a nossa criatividade, então nós deixamos de usar a nossa criatividade. E nós temos que começar a pôr o patamar mais lá em cima. Então, ao acordar e ao deitar, ou se não der nos dois, pelo menos um deles, imagina, visualiza os teus sonhos a tornarem-se realidade. Imagina-te a viver isso. Como seria? O que farias? O que sentirias? Quem estaria contigo? Podes repetir este exercício ao longo do dia, mas os momentos mais auspiciosos são ao acordar e ao deitar. Ao colocar as imagens motivadoras e inspiradoras na tua tela mental, começam a acontecer coisas maravilhosas na tua vida. Então, como é que tu vais fazer? Imagina que tu acordas, né? Podes fazer sentada, não recomendo deitado porque podes adormecer, mas podes sentar-te na tua cama, né? Ou se quiseres, quando estiveres no carro, já pronto para sair, fechas os teus olhos, respiras fundo e imagina, o que é que tu queres que aconteça de bom? Ai, eu gostava muito de receber um aumento no meu trabalho. Ok, imagina-te a receber esse aumento. E aqui ousa sonhar, ok? Sonha grande, pensa grande. Ah, eu queria um aumento de 20 euros. Não. Qual é realmente aquele aumento? Um aumento de 1000 euros, de 2000 euros. Ok? Imagina como é chegares ao trabalho, ser chamada, informada de que vais ter um aumento de X valor. Qual é a sensação? O que é que tu vais fazer com esse dinheiro do aumento? Tu vais colocar no investimento, tu vais comprar algo que tu queres, tu vais jantar fora com a tua família, tu vais fazer uma viagem. O que é que vais fazer com esse dinheiro? Como é que vais desfrutar desse dinheiro? Não é só sobre o dinheiro, é o que é que nós fazemos com o dinheiro, né? Então, permite-te ousar sonhar. Podes fazer a mesma visualização todos os dias ou podes trocar. Por exemplo, hoje vou visualizar sobre a minha relação amorosa, amanhã visualizo sobre a minha saúde, depois visualizo sobre a minha carreira, ok? Ou se tiveres tempo, todos os dias podes visualizar todas as áreas da tua vida. Mas é muito aqui este, quem é que eu quero ser? Como é que eu quero me tornar? Como é que eu daqui por 6 meses quero me ver? Ai, quero me ver mais confiante, quero me ver mais magra, quero me ver com mais força, força física ou força interior. Então visualiza-te como é viver, caminhar, sendo essa pessoa, como se já fosses, ok? Então é isso. E então, a primeira virtude está à vista, vamos para a segunda. A segunda, não sei se vocês se lembram, nós tínhamos um jardim magnífico, verde, luxuriante, e no meio do jardim surgia um imponente farol encarnado com 6 andares de altura. A segunda virtude é o farol. O farol
é o símbolo dos objetivos claros. As pessoas verdadeiramente esclarecidas sabem o que querem da vida, emocional, material, física e espiritualmente. Prioridades e objetivos claros em todas as áreas da vida dão-nos a orientação e um porto de abrigo quando o mar está agitado. Para onde é que tu estás a dirigir hoje? Qual a tua direção hoje? Muitas vezes as pessoas passam o dia a correr, e a semana a correr e o mês a correr. Estás a correr para onde? Ok? O que tu fazes tem um objetivo ou só fazes por fazer? Para gastar tempo. Tu todos os dias vais ao café. Ok. Não há problema ir ao café. Mas qual é o objetivo de ir ao café? Já pensaste nisso? Tu todos os dias sais para trabalhar. E nós sabemos que nós temos de trabalhar para ganhar dinheiro para sobreviver. Mas porquê é que tu trabalhas no sítio que tu trabalhas? Sendo que existem milhares de trabalhos diferentes. Qual é o teu objetivo, a tua prioridade em ganhar dinheiro? Qual é o teu objetivo, a tua prioridade no teu relacionamento? Nas tuas relações, nas tuas amizades, na tua família? E aqui, quando falamos de objetivos, falamos também de Dharma. Dharma é a palavra hindu para missão de vida. Do Dharma nasce a harmonia interior e a satisfação duradoura. A todos nós foram concedidos um conjunto de dons e talentos que nos permitirão concretizar a nossa missão de vida. Então, o que aqui te convida também é descobrir quais são os teus dons e os teus talentos. Todos nós temos dons e talentos diferentes. Eu partilhei, penso que na semana passada nos stories, não é? Eu sempre fui, na escola, sempre fui muito boa à matemática. A compreender os cálculos, a resolver problemas, a ter bom raciocínio. Mas ter talento para isto não significa que eu quero fazer isto a vida toda. Né? Eu não quero fazer 2 mais 2 é 4 a vida toda. Então, quais são os meus outros talentos? Também sou muito criativa. Eu tenho muito jeito para artes. Então fui para artes, porque ressoava mais comigo. Na altura não se falava de terapias energéticas na escola. Acho que ainda não se fala também até hoje. Há de chegar o dia. Então, os nossos dons e os nossos talentos, eles podem nos guiar à nossa missão de vida. Ana, tu hoje sabes qual é a tua missão de vida? Eu hoje sei qual é a minha missão para hoje. É estar aqui a partilhar contigo o que eu aprendi. Eu, tanto na parte da pintura como na parte terapêutica, o que eu trago muito para mim é o promover bem-estar e leveza ao outro. Desde 2009. Na realidade, desde que andava a pintar na faculdade, não é? Eu queria que as minhas pinturas, que as minhas ilustrações, os meus quadros, que eles fizessem o outro sentir algo bom. Né? Há artistas que querem provocar o outro a sentir às vezes emoções que não são tão boas. No meu caso, eu queria promover algo bom, uma leveza, um bem-estar, uma tranquilidade, uma harmonia. E mesmo tendo vindo para a área das terapias, o meu intuito é sempre o mesmo: é inspirar estas mesmas emoções. Através de outras técnicas, que também tenho dons e talentos, descobri mais tarde, não é? Isso é outra coisa. Ao longo da nossa vida, talvez nós vamos descobrir outros dons e outros talentos. Nada a ver com o assunto, mas, por exemplo, eu quando estava na escola e tinha educação física, eu odiava a educação física. Eu era a melhor aluna da turma, e os professores de educação física deixavam fazer exames escritos para eu não ter negativa a educação física, porque ficava mal na pauta. Então imaginar a pessoa com 4 e 5 e 2 em educação física, não dava, né? Então eu fazia trabalhos escritos sobre futebol, basquetebol, voleibol, para passar a educação física. E mais tarde, na faculdade, houve um dia, além de começar a fazer yoga, não é? Houve um dia em que eu comecei a seguir um perfil de uma rapariga que fazia corridas e eu nessa altura caminhava, né? Por questão também da ansiedade. Pensei, por que não? Vou experimentar. E eu comecei
né? Eu caminhava, corria um bocadinho, quando ficava cansada continuava a caminhar, depois corria mais um bocadinho, continuava a caminhar, e eu comecei a correr, a ponto de chegar a correr 8 quilómetros, 9 quilómetros, eu acho que cheguei uma vez aos 10 quilómetros. Se dissessem isso à miúda que tinha educação física e que tinha que correr 15 minutos, ela dizia que vocês estavam doidas. Então, não é que eu tenha um dom e um talento para correr, mas eu descobri algo que eu gostava de fazer mais tarde de outra forma do que aquela que me foi imposta. Então, às vezes, nem é o que nos está a vir, é como nos é imposto. E nós olhamos para isso também, né? Então, tivemos aqui uma mudança de assunto assim de repente, às vezes acontece, quem já me conhece sabe que isto funciona assim. Mas voltando aqui aos objetivos, não é? Objetivos no papel para cada área da tua vida. Ana, por que no papel? Porque isso dá um comando subconsciente à tua mente de que isso é o mais importante do que tudo o resto. E a tua mente vai cumprir a sua função e procurar todas as oportunidades para cumprir a tarefa como um míssil telecomandado. A nossa mente é muito boa, mas ela tem que ser nossa empregada e não nosso patrão. Se é a tua mente que está a gerir a tua vida, tu estás. Ok? Agora, se tu dás ordens à tua mente e a tua mente segue as tuas ordens, esse é o caminho para o sucesso. Então, neste caso, tu vais dizer à tua mente: eu quero fazer uma reserva financeira, e não usem reserva de emergência, por favor, porque nós não queremos emergências. Usem ou reserva financeira ou reserva da paz, ok? Mente, eu quero fazer uma reserva de dinheiro neste valor. Encontra formas de eu fazer esta reserva. E colocas aquilo no papel e colocas, vamos ver à frente, colocas uma imagem, não é? Para ilustrar isso, e a tua mente vai ter, tu vais acordar e vais olhar para aquilo, tu vais deitar, vais olhar para aquilo, tu vais acordar, vais olhar para aquilo, tu vais deitar, vais olhar para aquilo. E a tua mente vai chegar a um ponto em que tu vai começar a encontrar soluções para resolver aquele problema, ok? Porque tu deste um comando, tu deste uma ordem. Uma ordem benéfica. Não é o, ai meu Deus, não sei o que é que vai acontecer amanhã, o que é que eu vou fazer na apresentação. O que é que está dentro do teu controlo? Talvez fazer uma reserva financeira. Está dentro do teu controlo o que as pessoas vão pensar quando tu fores falar na palestra da manhã? Não. Está no teu controlo tu fazeres uma boa apresentação, tu preparaste para a palestra e tu estás confiado do que tu vais fazer. O que os outros vão pensar é reflexo deles. Ok? Fora isso, ele traz que nós devemos descobrir aquilo em que somos bons, que nos faz sorrir e descobrir as nossas paixões para as seguir. A nossa paixão, ela é um combustível para a nossa vida. Então, quais são as tuas paixões? Em que é que tu és bom? Por exemplo, aos 15 anos, quando eu decidi seguir para artes, a pintura era uma das minhas paixões. Criar era uma das minhas paixões. Quando em 2018 eu decidi fazer a formação de yoga e yoga era uma das minhas baby paixões. Ao longo da formação foram surgindo outras paixões, por exemplo, como o Theta Healing, e eu fui fazer aquela formação. Mas também fiz formações que hoje em dia não as uso. Eu fiz formação de cristaloterapia, eu fiz formação de xamanismo. Então, tem várias coisas que eu fui experimentar e que eu disse: isto pode funcionar para alguém, mas não funciona para mim. Então, nós temos que experimentar para descobrir quais são as nossas paixões para depois as seguirmos, ok? Podes definir uma gama de objetivos menores enquanto planeias objetivos maiores. Por exemplo, se queres comprar uma casa e só vais começar agora a juntar dinheiro, talvez só consigas concluir este objetivo daqui por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Depende, não é? Depende de como tu quiseres fazer as coisas. Então, para não estar só a ver objetivos que estão lá ao fundo do túnel, tu podes colocar objetivos mais pequenos. Por exemplo, esta semana beber 1,5 litro de água todos os dias. Esse é um dos meus objetivos todos os dias, gente. Quando eu bato 1 litro, já fico feliz. Se eu chegar a 1,5 litro, uhul! Então, tu podes ter grandes objetivos e baby objetivos, ok? Porque sempre que conseguires conquistar um destes baby objetivos, vai-te dar entusiasmo para continuares.
Passos para alcançar os teus objetivos e preencheres a tua vida, que vem no livro, ok? Forma uma imagem mental do resultado final, não importa como vais lá chegar. Lembras-te do terceiro exercício que era chamado lago, que era de visualização? Pois muito bem, imagem final. Tu queres comprar uma casa. Tu não tens o dinheiro ainda. Mas eu quero que tu já visualizes qual é a casa que tu queres comprar. Tem jardim? Não tem jardim? Quantos quartos tem? Tem muitas janelas? Tem poucas janelas? A decoração é clara? A decoração é escura? É clássica? É barroca? Como é? Eu quero que tu cries uma imagem mental clara do que tu queres. E é para aí que tu vais focar. Ai, Ana, mas eu não sei como é que eu vou conseguir uma casa tão grande. Não importa. Neste momento não importa. Neste momento importa o que tu queres de forma clara, ok? Para ajudar isso, tu podes fazer um livro de sonhos. Podes pegar num caderno e dividi-lo em várias secções. Uma secção para objetivos de saúde, uma secção para objetivos financeiros, uma secção para objetivos pessoais, uma para os relacionamentos amorosos, uma para os relacionamentos sociais, uma para os objetivos espirituais, de carreira, né? Tipo, e se tiveres outros, podes fazer outras secções. Em cada uma destas secções, tu vais colocar quais são os objetivos escritos para aquela área, ok? E vais colocar imagens ou de pessoas que tu conheces que alcançaram que cultivaram as capacidades, talentos e dons para alcançar aquilo que tu conseguiste, ou então imagens que te inspirem a isso. Por exemplo, conheces alguém que conseguiu comprar a casa que tu queres? Podes colocar lá. Porquê? Tu vais pensar, se ela conseguiu, eu também consigo. Se ela conseguiu, é sinal que é capaz, por isso eu também posso. Mas também podes colocar foto da tua casa, como é que vai ser a tua cozinha, como é que tu gostavas que seja o teu quarto, como é que vai ser o teu jardim, se é um apartamento, como é que vai ser o apartamento, como é que vai ser a decoração. Tu vais construindo essa imagem mental. E todos os dias tu vais rever esse caderno, nem que seja por uns minutos, ok? Porquê? Para focar a tua mente. A tua mente vai à procura daquilo. Tu estás-te a lembrar do teu porquê todos os dias. Porquê é que tu levantas da cama? Porquê é que vais trabalhar? Porquê é que comes saudável? Porquê é que vais treinar? Por causa disto. Ok? E uma coisa, se tu queres alcançar os teus objetivos, tu precisas realizar as novas atividades por 21 dias. Nós não conseguimos apagar um mau hábito, mas podemos substituí-lo por um bom hábito. Então, tudo isto que nós estamos a ver aqui, que nós ainda vamos ver, tu pelo menos precisas manter por 21 dias. Por isso é que lá no início ele fala 30, né? Arredondando a gente faz um mês. Então, fazer 3 dias não dá, ok? Então, se vocês têm o hábito de fumar, por exemplo, e querem deixar de fumar, só deixar de fumar não funciona. Vocês têm que substituir esse hábito. Eu conheço uma pessoa que quando quis deixar de fumar, sempre que lhe apetecia fumar, comia uma maçã, há umas maçãs assim mais pequeninas, comia uma maçã pequenina. Conheço outra pessoa que sempre que queria deixar de fumar, pegava numa chiclete ou num reboçado. Eu sei que o reboçado não é a coisa mais saudável, né? Mas é uma questão de vocês encontrarem qual é o que é aquilo que querem deixar e um hábito saudável para substituir. E substituir sempre, ok? Apetece-me fumar, substituo. Apetece-me isto, substituo. Apetece-me isto, substituo. Ok? Lembre-se sempre disso. Não podemos apagar, mas podemos substituir. 4. Nunca faças nada por obrigação. Faz porque queres e porque sabes que é a coisa certa para ti. Eu comecei a estar lá a dizer isto. Nada do que está aqui é uma obrigação. Tu não tens de. Pega naquilo que faz sentido para ti e usa. Porque sabes que é certo. Não porque a Ana disse, não porque o Robin Sharma escreveu, ok? Porque ressoou contigo e tu disseste, se calhar é isto, ok? Número 5, e talvez o mais importante, aprecia a viagem. Diverte no caminho em direção aos teus objetivos. Não foques só no resultado. Vive com entusiasmo, mantém-te alegre, curiosa e com garra e aproveita a viagem, ok? A paixão pela vida, por quem és e pelo que fazes é o melhor combustível. Muitas vezes nós vemos pessoas que quiseram
focaram a vida toda num objetivo e esqueceram do progresso, do processo. Esqueceram-se da viagem. Não desfrutaram do processo, não desfrutaram da companhia das pessoas, não desfrutaram dos natais, dos verões, das estações que passaram. Só estavam lá focadas, lá focadas, lá focadas. Quando atingiram, se atingem, ficam tipo, e agora? Às vezes, estão sozinhas. E aproveito para linkar aqui um outro livro sobre esta questão de só focar no objetivo e quando atingem, reparem que estão sozinhas. Deixo como sugestão O Comboio da Meia-Noite. É um livro do Matt Haig, não sei se é assim que se pronuncia. H-A-I-G de gato. É um bom livro para essas pessoas que focam muito no objetivo final. Continuando, assume o controle da tua vida, ser dono do teu destino, senhor de ti mesmo. O que ficou para trás e o que tens pela frente não é nada comparado ao que tens dentro de ti. Este livro traz muitas lições neste aspecto. Então, passando novamente aqui à nossa história, né? Nós olhamos para o jardim, olhamos para o farol, do farol sai um lutador de sumo japonês com 1,90 m e 500 kg de peso. Então, o lutador de sumo, ele vem nos lembrar de praticarmos o Kaizen. Kaizen é uma palavra japonesa que significa melhoria constante e infindável. Nós precisamos melhorar o nosso mundo interior para melhorar o exterior. Como é que podes melhorar algo fora se não tiveres autodomínio? Se não te conheces, né? Muitas vezes as pessoas querem, eu queria mudar o outro. Tá, e tu? Começa por ti. Começa pelo que está dentro do teu controle, né? Então, ele fala-nos muito aqui de construirmos um caráter forte, de desenvolver robustez mental e viver com coragem. Estas três qualidades conduzem-nos a uma vida virtuosa, cheia de conquistas e satisfação e paz interior. A coragem, ela permite ser senhor de ti próprio, permite fazer o que sabes que está certo, dá-te autocontrolo para persistir onde os outros fracassaram, e aqui fracassaram, leia-se desistir, porque fracassar é apenas não continuar, não insistir, ok? Porque nós podemos cometer um erro e podemos aprender com o erro e ir adiante, não é? Ou podemos cometer um erro e dizer, não, eu não tento mais. Então, o grau de coragem com que tu vives determina a percentagem de realização com que tu és brindado, que te é ofertado, ok? Então, a sugestão aqui do lutador de sumo é, antes de mais, identificar os teus medos e a tua zona de desconhecido, para trabalharmos aqui a tua coragem. Então, faz uma lista do que é que tu tens medo, do que é que tu evitas. E todos os dias expõe-te, sai do teu círculo de conforto, faz o que tu temes, ok? Vê o sol nascer, dança na chuva, ser a pessoa que sonhas ser, sem o condicionamento da idade, do status social, etc. Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou fazer isso porque eu já não tenho idade. Pelo amor de Deus, né? Enquanto vives, nós estamos cá para experienciar e usufruir. Então, identifica o que é que te está a reprimir e enfrenta isso, atravessa isso. Os únicos limites da tua vida são aqueles que tu estabeleces, consciente ou inconscientemente. O medo não passa de um monstro mental que tu criaste, uma corrente de energia negativa, um gremlin imaginário. Ainda aqui na parte da coragem, ele traz-nos que quando tu nasceste, quando eras um bebê, tu não tinhas medos. Estes medos eles foram surgindo através de condicionamentos. Às vezes coisas que tu experienciaste, por exemplo, as pessoas têm o hábito de dizer, não coloques a mão aí que está quente. Então, primeiro, elas condicionam-te pelo pensamento. Cuidado, não ponhas a mão aí que está quente. Mas às vezes as crianças não acreditam. Vão lá, põem a mão e queimam-se. A partir daí elas ficam com medo de tocar naquilo porque aquilo pode estar quente. Então isto é um condicionamento. Neste caso é um condicionamento positivo, porque nos protege, não é? Contudo, há condicionamentos que estão-nos a limitar e não a proteger. Ou em um momento protegeram e agora limitam-nos, não é?
O medo é um hábito esgotante que pode facilmente consumir a tua energia criativa, a tua energia, criatividade e espírito. Precisas enfrentá-lo e, se necessário, buscar terapia para o enfrentar. E é aí que nasce a coragem. A coragem surge quando nós enfrentamos os nossos medos. E para seres feliz e fazeres o que tu gostas, tu precisas de uma grande dose de coragem. Então precisas de praticar todos os dias. E é aqui que ele nos traz 10 rituais antigos para o autodomínio e uma vida radiosa. Okay? Estes 10 rituais ele traz-nos que é para aplicar todos os dias. Né? Quem quer mudanças precisa de se comprometer com a prática diária. O primeiro ritual é o ritual da solidão. Todos os dias, coloca na tua rotina um período de silêncio e sem distrações para estares contigo mesmo e descobrires quem és. O silêncio e o sossego ligam-te à fonte criativa e libertam a infinita inteligência do universo. Todos os dias, no mesmo lugar. E pode ter um extra, pode ser na natureza. Ela ajuda-te a entrar em sintonia com a infinita sabedoria do teu eu superior. Então, todos os dias, tira 5, 10, 15, 20, 30 minutos, o que tu puderes. Depois estás contigo mesmo. Se quiseres, podes meditar um bocadinho, fechar os olhos. Se não, podes ficar a contemplar a natureza. Podes escrever, ok? Quais são os teus medos, o que te está a preocupar, os teus anseios. Vê a forma que funciona para ti. Mas precisamos do ritual da solidão. 2. Ritual da fisicalidade. Todos os dias movimenta o teu corpo com uma atividade que gostes. Seja yoga, caminhada, corrida, musculação, dança, crossfit. Não importa a atividade, o importante é que coloques o teu sangue a circular e o teu corpo a mexer. Além disso, presta atenção à tua respiração. Respira adequadamente. E adequadamente significa para viveres adequadamente. Ok? Respirar para prosperar significa respirarmos com o abdômen. Inspira pelo nariz, leva o ar para o abdômen, enche tudo até cá em cima e expira. Se nós respirarmos só aqui na caixa torácica, ou pior ainda, só aqui na clavícula, as nossas respirações são curtas e são respirações que, como não ativam o nosso diafragma, não vão mexer no nosso nervo vago, então não nos relaxam. Nós vivemos o dia todo em stress, ok? Se não sabem respirar, venham para as aulas de yoga que lá ensina a respirar. 3. Ritual dos alimentos vivos. Alimentos vivos, no livro, ele diz que são alimentos que não estão mortos. Então, é uma dieta vegetariana com alimentos criados pela interação natural do sol, água, terra e água. Ar, terra e água. Vegetais frescos, frutas, cereais e leguminosas. Isto também é chamado de uma dieta sáttvica, uma dieta pura. Contudo, ele mesmo diz no livro, e eu também se apoio, não é? Que podemos viver sem extremismos. Ah, não, mas tu és vegetariana. Exatamente. Mas cada um veste o barrete que lhe serve, ok? Eu não estou a pregar o vegetarianismo, eu estou a pregar uma alimentação onde tu vais ter uma dieta mais sáttvica. Então, come sem extremismos, mas com consideração e com consciência. Repara como te sentes depois de comer os alimentos. Vai comer uma pizza, a pizzette. Como é que te sentes depois? Experimenta comer uma refeição num restaurante vegetariano, se não quiseres cozinhar em casa. Né? Vê como é que te sentes depois. Vai comer ao McDonald's, vê como é que te sentes depois. Vai comer uma churrascaria, vê como é que te sentes depois. Ok? Experimentem, sintam o que é que funciona para vocês e o que é que não funciona. Eu como McDonald's também, às vezes. Mas confesso-vos que quando como um McDonald's, por exemplo, ao almoço, ao lanche eu não tenho fome. E à noite ainda estou um bocado enjoada. Então será que isso fez bem ao meu corpo? Às vezes lá está, às vezes eu como, mas é algo que eu vou comer regularmente. Se eu quero prezar pelo meu bem-estar, não, né? Continuando. Ritual do conhecimento abundante. Ser um eterno aprendiz e colocar o que nós aprendemos e sabemos em prática.
Para aprender mais, nós podemos fazer formações, mas também o que ele nos traz aqui muito no livro é ler diariamente algo nutritivo. E ler é sobre estudar o livro e analisá-lo. Risquem, façam reflexões, façam apontamentos. Se não gostarem de escrever no livro, usem post-its. Colhem o post-it e escrevam no post-it, ok? E lê os livros certos para ti. Eu não estou a dizer que vocês têm que deixar de ler romances. Aliás, aquele livro que eu vos recomendei há pouco, O Comboio da Meia-Noite, é um romance. Mas é um romance, gente, que dá umas 10 sessões de terapia. Então, tu podes também ler romances, tu podes ler thrillers, tu podes ler livros de ação, de investigação, tu podes, ok? Mas tenha atenção que há uns que te vão nutrir de determinados sentimentos e outros que vão nutrir de outros sentimentos. De que é que tu te estás a nutrir? Os livros, eles ajudam-nos a ver o que nós temos dentro, o que nós já temos dentro de nós. Eles não nos trazem nada. Muitas vezes eles relembram ou reorganizam de outra forma. 5. Ritual da reflexão pessoal. Todos os dias, senta-te, pode ser ao final do dia, e reflete. O que é que eu fiz hoje? Eu quero manter isto? Ou quero mudar? Se eu quero mudar, como é que eu posso mudar? O que eu posso fazer diferente? Né? E lembra-te que a única forma de melhorar o amanhã é sabendo o que é que fizeste errado hoje. E não há nada errado em errar. O problema está em continuar a repetir o erro. Os erros são essenciais para o nosso crescimento. Então hoje ao final do dia, senta-te e pensa, o que é que eu fiz hoje? Eu fiz isto, apanhei trânsito e que desatei aos berros irritada no trânsito. Isso mudou alguma coisa? Não. O trânsito continuou, eu só fiquei mais irritada. Ok, o que é que eu posso mudar? Posso ir mais cedo? Posso ir por outro caminho? Posso ter uma música, uma playlist para ouvir quando apanho trânsito, uma playlist que vai deixar mais bem disposto? Posso ouvir um podcast enquanto estou no trânsito, né? Então, o que é que eu posso fazer diferente da próxima vez que eu apanhar trânsito? Então, analisa o teu dia e vê outras alternativas. 6. Ritual do despertar cedo. E aqui não é sobre acordar às 5 da manhã, ok? Mas sim acordar à hora que te dispuseste e começar bem o dia. Então, se tu colocaste o despertador para as 7, ele toca, não mete mais 10 minutos, não mete mais 10 minutos, não mete mais 10 minutos. Acordou às 7, levantas e vais fazer algo para começar bem o teu dia, ok? Podes olhar o sol pela manhã, agradecer, colocar uma música, fazer visualizações do que tu queres que aconteça, permanecer em silêncio, pensar coisas positivas, rir. Rir faz muito bem, gente, muito bem. O que é que eu faria hoje se fosse o último dia da minha vida? Como é que eu ia viver bem o meu dia? É uma boa pergunta para tu fazeres todos os dias, ok? Isso pode te dar um ânimo diferente para o teu dia. E cuida da qualidade do teu sono. Não há aquela coisa do acordar às 5 da manhã e para se a pessoa se deitou à 1, ok? Dormir bem o suficiente é importante para regenerar o teu corpo. À noite, diminui os estímulos, a cafeína, luzes, não comas muito tarde, nem comas muito. Usa óleos essenciais relaxantes, bebe um chazinho, coloca o quarto com uma temperatura confortável. Não vejas séries assim muito estimulantes. Coloca uma coisa mais tranquila. Para quê? Para que possas ter um bom sono. As horas que tu dormires sejam de qualidade, ok? E também vai dormir a uma hora que tu consigas dormir as horas suficientes. Se eu sei que eu preciso dormir 8 horas, não faz sentido nenhum eu ir dormir à 1, se eu sei que eu tenho que acordar às 7. Certo? Às vezes pode acontecer, mas qual é a regra? Ok? Então, organiza-te de forma que possas despertar cedo, mas mais que despertar cedo, dormir bem e começar bem o teu dia. Ritual da música. Todos os dias ouve música. Quando te sentes cansado, ouve música. A música ela dá-nos estímulo espiritual. Quando te sentires mais triste, mais cabisbaixo, ouve música. Quando te sentires mais melancólico, quando te sentires desanimado, ouve música. Ok? Escolhe bem a música que não.
Às vezes um funk também resulta. A batida do funk anima, ok? Mas escolham músicas que vos tragam aquilo que vocês querem. Lembrem-se que aquilo que nós repetimos, nós atraímos. Que músicas tu andas a ouvir e a repetir? Que resultado isso tem trazido para a tua vida? 8. Ritual da palavra falada. Usa mantras, afirmações positivas, como por exemplo: eu sou calma, eu sou capaz, eu sou confiante, eu sou abundante, eu consigo, eu sou forte, sou capaz, sou serena. Tu és aquilo que pensas o dia inteiro, mas também és aquilo que dizes o dia inteiro. As nossas palavras afetam a nossa mente, dão ordem e direcionamento para a nossa mente e para o nosso corpo. As nossas palavras são uma profecia da tua autoimagem. Que direcionamento tu tens dado à tua mente e às tuas células? Tu és aquela pessoa que quando comete um erro diz: sou mesmo burra. Cancelar aqui, cancela para o meu corpo saber que eu não estou a dizer isso para ele, não é? Então, o que é que tu dizes sobre ti mesma? O que é que tu pensas sobre ti mesma? Escolhe, troca, pensamento. Segundo exercício que eu falei aqui, pensamento oposto. Se eu por momentos disse, sou mesmo burra, dizes cancela. Eu amo-me, eu sou amorosa, eu sou calma, eu sou inteligente, eu sou boa no que faço, eu sou centrada, sou bem disposta, né? Sou abençoada. Então, pensamento oposto. O que é que tu dizes? E aqui tu podes usar as afirmações que tu necessites, ok? 9. Ritual do caráter coerente. Todos os dias fortalece o teu caráter. Isso afeta a forma como tu vês, como tu te vês e como tu vês os teus atos. Por outras palavras, cultiva virtudes. Uma vida virtuosa é uma vida cheia de significado. Virtudes são princípios intemporais, como por exemplo, empenho, compaixão, humildade, paciência, honestidade, coragem. Faz com que as tuas ações sejam coerentes com estes princípios e sentirás uma profunda harmonia interior. A Vaiana, que é a canalizadora da técnica de Theta Healing, ela diz que nós estamos aqui na Terra para cultivar virtudes. Que nós nascemos, vivemos, morremos e voltamos a reencarnar, para quem acredita nisso, para cultivar virtudes. Então, se eu estou aqui, é porque há virtudes que eu ainda não cultivei. Mas ela deve ser paciência, não é, gente? Então, nós precisamos cultivar essas virtudes intencionalmente no nosso dia a dia. Olhando aqui para estas 6, exatamente, quais são aquelas virtudes que tu achas que precisas de trabalhar? Só aqui olhando para estas 6. Talvez tu possas começar a trabalhar de forma intencional essas virtudes. 10. Ritual da simplicidade. Concentra-te apenas nas tuas prioridades, nas atividades que são verdadeiramente significativas para ti. E aqui é importante o farol, os objetivos claros. Se é importante para ti, dar um exemplo de relacionamento amoroso, que nem não falei aqui hoje. Se o que é importante para ti é construir uma família, né? Ter um relacionamento estável, duradouro, construir uma família, porque é que tu andas a conhecer e relacionar-te com pessoas que não querem isso? Concentra-te nas tuas prioridades e naquilo que é verdadeiramente significativo para ti. Vive uma vida simples e separa o trigo do joio. Se não está a servir, tira. Ok? O que é realmente importante e necessário? Olha, por exemplo, eu trabalho com Instagram. Né? O meu trabalho obriga-me a que eu crie conteúdo, a que eu vá ao Instagram responder a mensagem, criar stories, né? Conversar convosco, entender os vossos desafios para trazer soluções. Né? Então, eu preciso passar todos os meus dias no Instagram. Mas eu posso escolher as contas que eu sigo. Então, eu só sigo contas que me inspiram. Quando deixam de inspirar, eu deixo de seguir. E eu não preciso de passar horas e horas no Instagram a fazer zap.
Eu posso ir lá, só fazer o que eu tenho a fazer e deixar, ok? Então, o que é realmente importante e necessário? Exemplos do livro que traz aqui. Comer menos, né? Porque é o ritual da simplicidade. Se comes muito, podes comer menos, podes comer vegetariano, podes não estar sempre disponível, podes reduzir as tuas necessidades, podes continuar a ter as tuas coisinhas, mas também podes refletir se elas não estão a tapar um vazio interior que precisa ser olhado. Né? Pessoas que fazem muitas compras, compram em demasia, compram coisas que não precisam e nunca vão usar, se calhar. Muitas vezes esse comprar está a esconder um vazio que precisa ser olhado. Ah, Ana, e como é que olhamos para isso? Terapia. Envia mensagem, vamos agendar a tua sessão de Teta Healing. Ou constelação. Ou processo terapêutico que lá fazemos tudo. Ok? Ainda sobre o lutador de sumo. O universo, ele favorece os corajosos. Então, encontra os teus medos, enfrenta-os. Lembra-te que fracassar é não ter a coragem de tentar. Só isso. Sê sempre corajoso, defende os teus princípios e segue os teus sonhos. Eles conduzir-te-ão ao teu destino. Segue o teu destino e ele conduzir-te-á às maravilhas do universo. Próximo! O nosso lutador de sumo japonês está praticamente nu. Só tem um cabo cor-de-rosa a tapar-lhe as partes privadas. Vamos falar sobre o cabo cor-de-rosa. O cabo cor-de-rosa fala-nos do poder do autocontrolo e da disciplina na construção de uma vida mais rica, feliz e esclarecida. Rica, aqui não é sobre dinheiro, ok? Também, mas não só. Para construir uma vontade de ferro, né? Porque este cabo cor-de-rosa é um cabo feito por muitos fios de ferro. Estes fios de ferro, se vocês apanharem só um, vocês facilmente conseguem rompê-lo. Mas como eles estão todos juntos, ele é inquebrável, ok? Para construir uma vontade de ferro, é preciso pequeninos atos de homenagem à virtude da disciplina pessoal. Feitos diariamente, acabam por gerar uma abundância de força interior. A autodisciplina dá-te reservas mentais necessárias para perseverares quando a vida te coloca obstáculos no teu caminho. A força de vontade permite fazer tudo aquilo que queres fazer dentro do prazo que estabeleces. É a força de vontade que impele os teus sonhos quando tudo parece estar contra ti. Então, nós precisamos trabalhar a nossa força de vontade, o nosso autocontrole e a nossa disciplina. 1. Liberdade de pensamento. Precisamos de domínio mental para gerir todos os pensamentos que nos passam pela cabeça. Em vez de aceitar tudo, contesta-os. E substitui os que não são úteis por pensamentos mais elevados. Voltamos ao segundo exercício, ok? Do jardim. 2. Substitui esses pensamentos por pensamentos mais poderosos. Usa visualizações do futuro que queres viver e afirmações positivas. E os teus dias enchem-se de vigor. Ana, estás-te a repetir? Pois estou. Porque isto é tão importante que o livro traz isto para aí 3 ou 4 vezes. E eu reparei quanto isto é importante e disse, vou colocar ela também. Eles vão ouvir isto 3, 4 vezes. Lembra-te que o positivo supera sempre o negativo. Se não controlas os teus pensamentos, eles controlam-te a ti. 2. Todos os dias repete no mínimo 30 vezes. E esta é para fazer. Sou mais do que pareço ser, tenho toda a força e poder do mundo. Mínimo 30 vezes, gente. Contem aí. Podem, se quiserem, podem repetir no Japamala. O Japamala tem 180. Então, dá a vossa vez. Sou mais do que pareço ser, tenho toda a força e o poder do mundo. Lembra-te, as palavras têm poder. 3. Começa a fazer as coisas que não gostas. Com alegria e boa vontade. Assim deixas de ser escravo dos teus impulsos fracos. Se tu não exerces a tua força de vontade, deixas de a ter. É como treinar um músculo no ginásio, ok? Ai, não gosto de lavar a louça. Então coloca uma música, mete um sorriso no rosto e vai lavar a louça. Ainda bem que eu tenho louça para lavar. Ainda bem que eu tenho água para lavar a louça. Ainda bem que eu estou viva e tenho saúde para lavar a louça. Usa a técnica do ainda bem, ok?
4. Controla a língua por um longo período de tempo para melhorar a tua autodisciplina. Isto aqui vocês podem fazer de várias formas. Podem determinar um tempo, ok? Dizer assim no início, ok, nas próximas 2 horas eu vou manter uma voto de silêncio. Enviar SMS também conta. Então convém que vocês percebam que se vocês estão no trabalho e o vosso trabalho faz com que vocês tenham que falar com pessoas, não convém fazer um voto de silêncio no trabalho, né? Então, mas o que é que tu podes fazer ao longo do dia? Podes te policiar para não falar sempre que surge a vontade. Então, tu ouves alguém a dizer algo, surge a vontade, tu refletes se é realmente necessário ou se é um impulso. Não é necessário. Respira fundo e volta para o teu sítio. Ok? E isto é realmente fenomenal, porque nós hoje em dia estamos com graves problemas aqui nesta questão de dizer tudo o que vem à cabeça logo. E isso tem dado muita asneira. Nota-se pelo online. No online as pessoas ainda têm que ter o trabalho de escrever, ainda assim elas vomitam a diarreia verbal sem pensar. Okay? E vamos para o próximo. Então, quando o lutador começa a percorrer o jardim, ele encontra um brilhante cronómetro dourado. O cronómetro dourado representa o tempo, o nosso bem mais precioso. Nada tem valor sem o tempo. Precisamos respeitar o tempo e a sua passagem, recordar diariamente a nossa mortalidade e a importância de viver dias plenos, produtivos e com objetivos claros. Gente, nós vamos morrer. É a nossa única certeza. Nós vamos morrer. Não sabemos quando. Seremos só hoje, amanhã, daqui por um mês, daqui por 2 anos, daqui por uns 20, 30, 40, 50 anos, não sabemos. E nós muitas vezes vivemos esquecendo-nos da nossa mortalidade. A nossa vida é efêmera. E nós temos que fazer valer o tempo que estamos cá. Dominar o tempo é dominar a vida. Usa o teu tempo com sensatez. Como é que tu tens usado o teu tempo? Gerir bem o tempo significa que temos mais tempo a fazer as coisas de que gostamos. As coisas que nos são realmente significativas. Perdão. Ao gerir o teu tempo e ao planear a tua semana, isto aqui é importante, certificas-te que a tua semana e a tua vida mantêm uma noção de significado de paz. Na tua agenda, aponta os teus compromissos de trabalho, mas também tempo para os teus objetivos pessoais, como ler, escrever, relaxar, jogar, correr, sociais e espirituais. Assim terás uma vida equilibrada. E assim ninguém rouba esse tempo de ti. Se tu marcaste que amanhã, às 9 da manhã, vais-te sentar e fazer uma prática de yoga, e fulana hoje liga-te dizer, olha, eu precisava mesmo de ti amanhã, às 9 da manhã, para me fazeres um favor. Estás disponível? Desculpa, mas eu não estou. Ah, mas tu não trabalhas essa hora? Sim, mas eu tenho um compromisso. Com quem? Comigo mesmo. Precisamos normalizar isso. Ok? E lembra-te que o tempo de lazer não é um desperdício. O tempo de lazer torna-te mais eficaz nas tuas horas de trabalho. E aqui é onde entra a regra dos 80-20. 80% dos resultados que obtemos na vida vêm de apenas 20% das atividades que ocupam o nosso tempo. Essas 20% de atividades são atividades de alto impacto. São atividades que tu vais ver o resultado a longo prazo. Por exemplo, eu não tenho nada contra café, gente. Mas foi o exemplo que me veio. Tu todos os dias vais para o café, passas no café 1 hora na cosquice. Daqui por 10 anos, qual vai ser o impacto desse tempo de cosquice na tua vida? Vai-te ajudar, vai-te ter ajudado a alcançar os teus objetivos? Talvez não. Então, essa 1 hora no café não é uma destas atividades de alto impacto. Ah, mas eu passo todos os dias 1 hora no ginásio a fazer exercício. Daqui por 10 anos, tu vais escolher os benefícios dessa 1 hora no ginásio. Provavelmente vais ter mais saúde, mais força, né? Então, essa é uma atividade de alto impacto.
Não deixes que os outros roubem o teu tempo. Aprende a dizer não às coisas que não têm significado para ti e não são tua prioridade. Não atendas o telemóvel sempre que tocar. Ele existe para a tua conveniência, não para a conveniência do outro. Valoriza o teu tempo. Coloquei isto aqui porque hoje em dia parece que o facto de nós termos um telemóvel parece que nós temos de estar sempre disponíveis. Eu tenho um telemóvel para me conectar. Não significa que eu estou sempre disponível. Neste momento eu estou aqui a conversar convosco, mas estou-me a voltar aqui ao lado para eu controlar o tempo da aula. Mas eu não vou parar para atender, eu não vou parar para responder mensagens, eu não vou parar para fazer nada disso. Ok? Então, nós precisamos criar blocos para as coisas. Qual é o horário de atender chamadas? No meio da aula de yoga, vou parar para atender chamada? Não. Vou parar para responder uma mensagem? Não. Estou no meu bloco de yoga. Okay? Valoriza o teu tempo. Quando valorizas o teu tempo, o outro também vai valorizar o teu tempo. E, claro, simplifica a tua vida. Né? As pessoas que são senhoras do seu tempo levam uma vida mais simples. A natureza não quer um ritmo frenético e acelerado. E nós não temos que sacrificar a nossa paz de espírito. Hoje pode ser o teu último dia na Terra. Então saboreia-o ao máximo. Concentra-te no que é importante e lembra-te que a tua missão suprema na vida é servir. Pensa assim, se hoje for realmente o meu último dia na Terra, eu vou querer ir uma hora para o café para a cosquice? O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer, eu se calhar vou querer pintar, eu se calhar vou querer ir à praia, se calhar vou querer caminhar no parque, eu se calhar vou querer ir ao café, mas com os meus bons amigos. E bons amigos normalmente não costumam encher as duas mãos. Normalmente só fica por uma e não enche uma, ok? E são os teus bons amigos. Vamos falar disso mais daqui à frente. Então é isso. E lembra-te que a tua missão suprema na vida é servir. Lá atrás nós já falámos sobre a missão, o nosso Dharma. O nosso Dharma é sobre servir ao outro. Nós só precisamos de descobrir com o que servir. Se calhar tu estás num emprego que tu não gostas muito. Se calhar, vou dar aqui um exemplo, se calhar és atendente de um supermercado. E tu não gostas muito disso. Mas ainda assim, tu podes servir as pessoas com o trabalho com que tu exerces hoje. Tu podes fazer um bom trabalho, tu podes receber as pessoas com um bom dia, com um sorriso no rosto, podes ser amável, não é? E podes fazer um bom serviço porque vais ser pago. Ai, mas eu merecia mais. Muito bem, faz um pouco mais. Mostra primeiro ao teu patrão, ao teu gerente, que tu podes fazer mais. Faz mais primeiro para que ele depois te pague o que tu fizeste. Ai, Ana, mas eu já faço mais há um ano e ainda não fui reconhecida. Tem uma conversa com ele, vê se é possível ser reconhecida. Ai, Ana, já falei e não é possível. Ok, muda de emprego. Se não estás satisfeita e se não consegues permanecer aí com o que tens, não é? Com o que é, muda. Ninguém te prende aí. Tu és dona do teu destino. Visualiza uma oportunidade de trabalho nova. Com o que tu queres, com o ordenado que tu queres, com as qualidades que tu queres. Ai, como é que eu vou encontrar isso? Não sei, tu também não sabes, só o Criador é que sabe. Tu não tens que visualizar o como, tu visualizas o resultado final. Ok? Continuando. Depois de ele ter encontrado este cronómetro dourado, não é? Ele caiu, mas ele voltou despertado pela gente, travei, de umas rosas amarelas. As rosas amarelas, elas são símbolo de servir os outros altruistamente. Há um provérbio chinês que diz que na mão de quem oferece rosas resta sempre o resquício do perfume das flores. Todos os dias, é o ensinamento daqui, todos os dias tenha um ato de bondade e de altruísmo antes de ir dormir. Então, ao longo do teu dia. No fim da vida, a qualidade da tua vida reduzir-se-á à qualidade do teu contributo. Trabalha para melhorares a vida do outro diretamente.
a vida do outro e indiretamente melhoras a tua também. Pratica atos fortuitos de bondade e a tua vida tornar-se-á muito mais rica e significativa. Cultiva uma nova perspectiva do teu papel aqui na Terra, assim como entraste sem nada, também não vais abandonar sem nada. Então, o único motivo para nós estarmos aqui é que nos possamos entregar aos outros e deixar um contributo importante. Aqui estou eu a partilhar contigo esta aula que vem do livro, né? Então, tu podes, sim, através do teu trabalho contribuir, não é? Mas também podes contribuir sem isso. Sabem aquela história de tipo, vamos na rua e vemos a velhinha com as chacas e vamos levar as chacas à casa da velhinha? Coisas desse género, ok? Então, hoje em dia há muito isso nas redes sociais. Nós vemos tipo pessoas a dar dinheiro, pessoas, né? Tipo, está alguém com uma barraquinha de cachorro, chega lá alguém e diz: olha, eu compro isso tudo, quanto é, vai para casa, está com a tua família. Isso é lindo, mas não precisa ser gravado, ok? E tu não precisas chegar lá e comprar a barraquinha toda. Mas se vês que alguém está a passar necessidades ou precisa de ajuda, talvez o teu vizinho. Não precisamos de ir a um lugar longe. Às vezes o teu vizinho. E não é sobre comprar tudo, dar uma quantia grande. Às vezes é sobre estar lá e dar um ombro amigo do género, olha, se precisares de algo, diz. Se precisares de massa, se precisares de açúcar, se precisares de sal, né? Diz. Então, as rosas amarelas trazem-nos esta questão de nos concentrarmos num objetivo mais elevado, em fazer do mundo um lugar melhor e não ser só sobre fazer ou juntar bens materiais. Perdão. Ele traz-nos o convite de todas as manhãs pensarmos sobre quais atos de bondade nós podemos praticar. Outra coisa que ela nos traz é o ensinamento de cuidar das nossas amizades profundas. O livro diz que os amigos mantêm-nos humildes quando nos tornamos convencidos, nos fazem sorrir quando estamos a levar-nos demasiado a sérios e ajudam-nos quando a vida nos coloca obstáculos e as coisas parecem pior do que são. Lembra-te que cada madrugada traz um novo dia a quem se permitir ser iluminado, mas nós precisamos nos permitir ser iluminados. Okay? E aqui iluminados não é sobre transcender, é receber luz também. Então os amigos é muito este lugar onde eles estão cá para nós e nós estamos cá para eles. Às vezes eles vão nos dizer que não, às vezes nós vamos dizer que não, porque todos temos necessidades. Mas no momento em que é realmente necessário, uns estão lá para os outros. E por fim, né? Depois de ser despertado pela fragrância das rosas amarelas, ele, cheio de energia, coloca-se de pé e vê um longo carreiro serpenteado coberto por milhões de diamantes reluzentes. O caminho de diamantes reluzentes, ele traz-nos a mensagem ou o lembrete de vivermos no presente e usufruirmos dos diamantes que vão surgindo ao longo do nosso caminho. O livro traz-nos que o passado são águas que já não movem moinhos e que o futuro é um sol longínquo no horizonte da nossa imaginação. E que o presente é o agora. Aprenda a viver nele e a saboreá-lo. Ele relembra-nos de nunca sacrificarmos a felicidade em nome de uma conquista. Que a felicidade é a viagem e não o destino. Relembra-nos de apreciar a viagem e viver cada dia como se fosse o último. Relembra-nos de abrandarmos o ritmo, de apreciarmos a beleza e a sacralidade de tudo o que nos rodeia. E nos lembrarmos que apesar de existir um amanhã, não haverá outro dia como o de hoje. Não adies coisas importantes para o teu bem-estar e para a tua satisfação. Se tu precisas de tempo em família, coloca isso na agenda e tenha tempo em família. Se tu precisas de tempo sozinho, se tu precisas de tempo para o teu relacionamento amoroso, se isso é importante para ti, coloca isso na agenda e encontra espaço para isso. Não adies coisas importantes para ti.
lembra-nos de apreciarmos os diamantes que encontramos ao longo do caminho e lembra-nos de praticarmos a gratidão. A vida nem sempre te vai dar o que tu queres, mas dá-te sempre o que tu precisas. Então agradece pelo que surge, seja bom ou menos bom pelo teu julgamento. Lembras lá no início que eu trouxe de deixar de julgar como positivo ou negativo? É o que é. Agradece pelo que veio, ok? E cultiva o teu destino. Todos temos algo a fazer na vida. E o teu gênio, ele vem à tona e a tua existência enche-se de felicidade no instante em que descobres qual é a tua missão suprema na vida. E começas a canalizar para aí todas as energias. Concentra-te no que é verdadeiramente importante para ti. Ainda falando aqui sobre esta questão do destino e missão de vida, às vezes vocês, né, em geral, vêm para as sessões muito atabalhoadas, porque eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha... O que é que a vida te está a chamar agora? A que é que estás a ser chamada agora? O meu trabalho é atender pessoas, é dar aula de yoga, é ajudar-vos a usar os óleos essenciais. Mas quando eu recebi este livro, eu recebi um convite da vida de partilhar os ensinamentos. Eu só escolhi o modo como eu iria fazer. Eu podia fazer em live no Instagram, mas não ia conseguir pôr este PowerPoint. Eu podia fazer numa aula paga, mas provavelmente não ia ter o acesso a toda a gente, né? Porque muita gente se calhar não tem possibilidade de pagar por esta aula. Então, eu apenas escolhi o método. Mas a vida chamou-me a algo. A minha missão é dar esta aula? Não. Mas neste momento eu fui chamada a isto. O que é que a vida te está a chamar hoje? Se calhar a vida hoje está-te a chamar para tu cuidares um pouco mais da tua família, para o teu trabalho seres mais gentil, independentemente do teu trabalho, para fazeres o teu trabalho com alegria, para, independentemente do teu trabalho, falares com as pessoas com amorosidade, né? Sem altivez, sem arrogância. E o livro também nos lembra que as pequenas vitórias conduzem-nos a grandes vitórias. Então não subestimos os pequenos passos nem as pequenas vitórias. Nós terminamos as lições deste livro. Eu espero que tu possas escolher muita coisa desta aula e que possas fazer algo bom com o que recebeste aqui. Não quer dizer que tu vais colocar tudo em prática, não quer dizer que vais colocar tudo em prática hoje, mas que possas fazer algo bom com isto. E agora tu tens um caminho a percorrer. E colocando em prática o que ouviste aqui, né, o que fez sentido para ti, tu vais percorrer esse caminho. Algumas pessoas vão colocar uma coisa em prática, outras vão tentar colocar tudo em prática. A questão é que tu não precisas de percorrer este caminho sozinho. Foi por isso que eu construí o processo terapêutico AP. O processo terapêutico AP, ele veio do processo com as minhas clientes. Então, eu fui atendendo individualmente com DNB, com Theta Healing, com constelação, com aromaterapia, com estas ferramentas, com aquelas ferramentas, florais de bar, aromaterapia. E eu fui percebendo um caminho que fazia sentido. Quando as pessoas chegavam para mim e diziam, não, olha, não sei por onde começar, eu quero trabalhar isto, isto e isto. O que eu dizia era, olha, vamos começar por uma sessão de DNB e depois vemos para onde é que vamos e fazemos esse caminho. E aos poucos eu fui percebendo que isto era o que fazia sentido para mim como processo terapêutico. Algo que eu tentei nos últimos 7 anos foi tornar-me a terapeuta que eu queria que fosse minha terapeuta. Então, houve momentos em que eu precisei de ajuda também e eu gostava de ter encontrado alguém que me trouxesse este processo terapêutico. E então, por isso, eu criei este processo terapêutico. Um conjunto de 5 sessões, que podem ser mais ou menos ali de duração de 5, 7 semanas, porque pode haver ali termos necessidade de um intervalo maior para processamento das informações.
E o objetivo é te levar do ponto A, onde tu te encontras, a mais perto do ponto B, onde tu desejas estar. Porque é mais perto? Porque às vezes este é um grande objetivo. Lembra-se daquilo que eu coloquei lá atrás? Podes ter um grande objetivo ou objetivos mais pequeninos. Às vezes, quando são objetivos mais pequeninos, nós conseguimos ao final de 5 sessões chegar ao ponto B. Mas quando é um objetivo muito grande, às vezes precisa-se de tempo. E aqui tempo não é tempo de sessões, é tempo de alma. A alma precisa fazer movimentos. A vida precisa de se organizar. Perdão, estou a falar há muito tempo. Ao longo destas sessões vão ser feitas intervenções terapêuticas. A primeira sessão é sempre uma sessão de NB. A segunda, terceira, quarta e quinta sessão vai depender daquilo que tu precisas, ok? Vai depender do que tu trazes, do que tu precisas, do como o processo se desenrola. E o foco aqui é sempre trabalhar o que te limita e o que te bloqueia, abrindo espaço para o teu caminho, para o teu futuro que desejas, com uma nova postura. O que este livro te traz, o que ele te ajuda, é construir uma nova postura. Contudo, podes sentir dificuldade em alguns momentos, em alguns exercícios, em alguns processos que estes exercícios vão desencadear. Por exemplo, quando nós falamos ali da coragem, de listares os teus medos e enfrentares os teus medos. Talvez o teu medo, quando tu olhes para ele na realidade, ele seja demasiado grande e assustador. Se calhar, ao vir para um processo terapêutico, nós conseguimos destrinchá-lo, olhá-lo com outros olhos, olhar para a raiz desse medo, trazer downloads e novas informações para o teu campo para que possas sustentar uma nova postura e enfrentar esse medo. Então, esta é apenas uma das opções, né? Nós podemos trazer qualquer área, qualquer desafio para o processo terapêutico. E então eu deixo isso nas tuas mãos. Foi um prazer fazer esta aula para ti. Foi um prazer partilhar isto contigo. Espero que tenha chegado aí de alguma forma. Se surgir alguma dúvida, tanto sobre o que eu disse, né? Porque há coisas que eu digo que não estão aqui escritas, às vezes começo a divagar, tanto sobre o processo terapêutico, podem mandar mensagem, podem deixar nos comentários. Eu não sei se eu recebo notificações dos comentários, eu acho que sim. Mas se virem que deixaram no comentário e eu não respondi, deixem mensagem no meu Instagram, ok? Que eu respondo logo que possível. Muito obrigada por me terem ouvido, por terem tirado este tempinho para cuidar de vocês também. E que daqui em diante possas olhar para a tua vida com uma nova cor, uma nova alegria e uma nova roupagem, e que tudo o que tu aprendeste aqui te dê este novo direcionamento e o que precisavas para fazer o que precisavas fazer. Até à próxima.